Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Essa semana vamos falar um pouquinho do clima do dia 30 de março até o dia 5 de abril. Uma semana bastante importante, venho falando há um tempo. Quem não está acompanhando os climas astrológicos, recomendo até voltar um pouco para acompanhar essa novela, porque é difícil em toda semana eu conseguir explicar, né, o panorama de tudo que está acontecendo, porque parece já praticamente uma novela mexicana cheia de personagens que vão se amarrando. Essa semana é bastante importante porque o efeito dominó que eu venho falando há algum tempo, ele tá chegando assim numa das últimas pecinhas. E só para ficar bem claro, quando eu digo que é das últimas pecinhas, eu não tô dizendo que pandemia de coronavírus vai acabar na segunda semana de abril. Eu não sei quando isso vai acabar. Da minha opinião pessoal, vai demorar um pouquinho. Não só... Olha, deu pra ouvir o trovão, será? Foi até meio... Da minha opinião pessoal, olhando tudo isso e pensando um pouquinho na astrologia, vamos estar lidando com a pandemia e com, né, as reverberações e complicações dela, pelo menos até o final do ano. Mas calma, talvez não seja, né, essa coisa absurda que estamos vivendo agora, mas sim, vamos viver as consequências e o processo do desenrolar até o final do ano, porque como venho falando, estamos no processo de uma transição de um ciclo de 200 anos e outros microciclos também que estão se fechando aí de 40, de 20 anos. Então nós estamos num processo de mudança coletiva absurda e gigantesca, que também acaba me chocando de tão absurda que é e de tão profunda que é, e eu ano passado nunca imaginaria que ia ser tão intenso como está sendo, apesar de que sabia sim do que se tratava. Mas essa é a graça da vida, né? Ser surpreendido. Então, meu povo maravilhoso, é o seguinte, nós temos duas questões essa semana que são bastante importantes. Eu vou falar da primeira, que é a conjunção de Marte com Saturno. Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho. Tem um pessoal me mandando até mensagem que eu comentei de terremoto. O terremoto costuma bastante acontecer quando Marte encontra Saturno, que é o que vai acontecer agora entre o dia 31. Na verdade, lembrando, sempre quando eu falo essas datas é quando o negócio tá, assim, pum, acontecendo. Mas o processo é longo. Chega aí, sei lá, uma conjunção dessa, a gente tá já nessa aproximação já uns bons 5 dias e ficamos uns bons 5 dias depois também ainda nessa ativação de Marte com Saturno. Marte com Saturno dá sempre a sensação de eu tentar fazer uma coisa e enfrentar uma grande pressão contra, como uma resistência, e traz muita frustração. É sempre um aspecto que dá ou um terremoto, ou algum conflito, ou a tensão que a gente está vivendo nesse momento. Então, lembrando, o que está em cima é como o que está embaixo, que essa é a base da astrologia. Então, se o céu está tenso, aqui embaixo também vai estar. Mas aí eu tenho que comentar um pouco sobre esse aspecto e o quão interessante é a astrologia, e é incrível. Lembrando que eu estou analisando aqui tudo de maneira intelectual. Saturno estava em Capricórnio e entrou agora em Aquário. A gente está tendo essa aglomeração de planetas em Capricórnio já faz quase 3 anos, 2 anos e meio, que isso vem se formando e intensificou agora em 2020, finalzinho de 2019. Só que o que aconteceu foi que 2 semanas, 10 dias atrás, talvez, não, mentira, dia 23, Saturno entrou em Aquário. Isso trouxe uma mudança absurda no processo que a gente vem vivendo. Comentei no clima da semana passada. Mas o que eu quero comentar aqui é a minha observação agora, né, do dia a dia, de como isso realmente trouxe uma mudança. Reparem que eu tenho meu olhar astrológico, então eu vou acompanhando as notícias e vou vendo através do meu olhar astrológico. Desde que começou essa coisa da quarentena, todo mundo começou a ficar mais próximo como uma comunidade através da internet, formando grupos solidários, e isso tem muito a ver com a energia de Aquário, que é a energia de comunidade. Então a gente estava num processo conservador, forte, temerário, fique aí, eu fico aqui, e ainda estamos nessa energia porque estamos confinados, mas a entrada de Saturno em Aquário vira e fala assim, peraí, mas vamos tentar nos conectar de uma outra forma, de uma forma tanto digital, né, quanto romper as burocracias de Capricórnio. Isso é a coisa que eu queria adicionar essa semana, porque eu já tinha falado sobre isso semana passada. Eu tenho ouvido falar bastante que, por exemplo, a pessoa ia casar
lá no cartório, e aí agora, por causa da quarentena, estão realizando casamento através da câmera. E quando que no Brasil, ou no mundo até, esses processos iam ser rompidos assim com tanta rapidez, de falar assim, tá bom gente, então vamos fazer online. Ia demorar muito tempo para o sistema digital chegar. Então precisou uma situação de crise para que a burocracia começasse a ser rompida. Outra coisa que eu estava conversando com uma cliente que eu atendi semana passada, e ela falou que a empresa dela, que é uma empresa japonesa, teve que soltar um pouco da burocracia, coisa que era muito difícil para eles, né, dos métodos, dos passos, né, e ela falou que foi esse processo que trouxe um rompimento. Eles estavam bastante ainda segurando a ideia, mas teve que ser feito. Então, o Saturno, que estava todo conservador, agora entra num território novo e começa a trazer outras informações para a gente agregar. Então tá todo mundo lidando também com essa questão política, e agora chegou a questão assim, e aí, a gente vai ajudar as pessoas que estão precisando? Não é simplesmente liberar todo mundo para ir para a rua, não, precisamos ajudar as pessoas que não vão ter o que comer. Então precisamos de medidas econômicas para ajudar os mais pobres, que é o que os governos fazem, é para isso que eles existem. Então, o governo em prol da comunidade, do coletivo. Então, isso também está sendo bastante tirar aquela ideia capricórnio, né, de eu por mim mesmo ali fechado, para uma ideia de aquário mais coletiva. Não que o Capricórnio fosse ruim, e nem que o aquário é bom, mas é só a energia que está disponível. Então, eu achei isso bem interessante e vamos acompanhar isso ainda por muito, porque é em dezembro de 2021 que tudo muda para aquário, quase tudo. Os mais importantes, que é Saturno e Júpiter. E o que é importante para isso agora é porque o Marte vai sair de Capricórnio para encontrar com Saturno em Aquário aqui do dia 31, ok? Então essa energia de tensão vai ser bastante forte e vai continuar nesse processo coletivo de precisamos ajudar as pessoas, precisamos ser mais humanitários. Então eu tenho também alguns recadinhos para dar aqui. Pessoal, esse é um clima astrológico para o coletivo. Isso não aplica para o teu mapa individual. Eu não faço clima astrológico do tipo Touro vai estar feliz essa semana. Porque esse tipo de clima astrológico, né, de céu da semana, na minha opinião, não funciona. Porque o mapa individual, ele é muito complexo e feito de várias coisas. A gente só pode enxergar ele através de uma consulta individual, olhando o mapa natal, ok? Então, isso aqui aplica para o todo, não é para a tua energia pessoal. E o outro recadinho eu esqueci, daqui a pouco eu lembro. Vocês acharam que minha lua em peixes não ia dar um oi por aqui. Agora, a segunda coisa que eu tenho para comentar do clima astrológico para vocês é a conjunção de Júpiter com Plutão, que vem se aproximando aí, ó, já faz um bom tempo, e ela fica exata no dia 4 para 5, bem no finalzinho dessa semana que a gente tá tratando aqui nesse clima, tá? Então, e essa é bem importante, porque esse trio parada dura, né, Júpiter, Saturno e Plutão que estão ali, eles que estão trazendo toda essa mudança social que estamos observando e todo esse processo bem difícil que estamos vivendo. Então, se Júpiter é expansão e Plutão é transformação e até morte, não vai ter muito jeito. Vamos estar observando durante essa semana e continuar, porque é um processo que vai durar o ano todo praticamente. Infelizmente, Júpiter vai andar, os dois estão andando para frente, lá para 25 de abril, meu aniversário, anotem na agenda de vocês. No dia 25 de abril ele vai ficar retrógrado, um pouquinho depois Júpiter vai ficar retrógrado, então os dois vão estar andando e eles vão começar a andar meio juntos e vão continuar por bastante tempo juntos. Isso quer dizer simplesmente expansão da transformação, expansão da transformação. E assim, lá vou eu pegar aqui meu escorpião, perdoe os mais sensíveis, assim, é absurdo ver como tá literal, porque a gente vê caixões e corpos. Vocês têm que entender que é a simbologia da energia. Então na televisão você liga e a gente tá vendo morte, assim, ó, quando eles mostram aqueles corpos na Itália, né, os caixões, assim, que são levados por caminhões, e na Espanha aumentando, né? Então isso é tudo muito chocante, mas isso é muito Júpiter com Capricórnio. Isso é uma energia ruim? Não.
Essa é a energia que está disponível. A gente precisa entender que não é momento, ai, cadê o momento bom, cadê o momento ruim? A gente precisa aprender a lidar um dia após o outro dentro da energia que nos é disponível nesse momento. Então agora, esse ano de 2020 é um ano de transformação. Não tem como fugir. Vá para dentro, faça a sua reforma íntima, se vire profissionalmente como você pode dentro do que a gente tem. Tá todo mundo passando por algum tipo de dificuldade, você pode ter certeza disso. Então é a hora de uma transição planetária, não tem como fugir. Lembrei a segunda coisa. O pessoal que fica perguntando quando vai acabar, quando isso vai ter fim. Não tem isso, porque não tem como voltar para o que era antes. Agora é um dia após o outro para ver aonde que a gente vai chegar com tudo isso. Eu leio o céu para tentar ajudar a saber aonde que a gente está indo em direção. Mas não dá para falar assim, olha gente, vai acabar em tal período, porque eu vejo os períodos que estão mais em ápice aqui, mas eu não estou vendo até o final do ano esse processo ficar todo mundo de boa e voltar a fazer o que fazia, ir pro Lollapalooza. Isso não tá muito um ano que vai ter esse tipo de energia. Claro, sei lá, Lollapalooza volta aí daqui a pouco, sabe? Mas entendam o que eu quero dizer, que a gente tá num processo de transformação muito grande. Então pega essa oportunidade para evoluir a tua alma, porque você veio aqui para evoluir, você não veio aqui para não fazer nada, só ficar indo no Lollapalooza, tá? É importante entender isso, porque senão fica sofrendo. Vejo muita gente sofrendo. E me perguntaram também, né? Que eu comentei que as pessoas mais espiritualizadas estão mais tranquilas, isso é verdade. Eu notei que as pessoas que estavam com muito apego a só a vida da matéria, elas ficaram muito aflitas quando tudo aconteceu, e as que eram mais aflitas no dia a dia, as normalmente mais aflitas, ficaram bastante calmas. Eu acho que nesse processo de transição, as pessoas são mais sensíveis, né? Elas viram ali o potencial de tudo que elas já trabalharam durante o tempo, ancorados ali. Então elas falaram, bom, agora eu tô em paz, como se elas estivessem também sendo guiadas a trabalhar ainda mais profundamente e amparar as pessoas que agora que tinham a ancoragem na matéria, ficaram meio desesperadas, porque não acreditam no espírito, né, no que transcende. Então ficou essa coisa meio díspara, assim, ficou uma coisa bem interessante de se olhar. Então é isso que tem nessa semana, pessoal, que é a intensificação do processo de aumento e transformação e possíveis desencarnes mesmo. Não tem muito o que fazer. É difícil pra mim ter que dar esse tipo de notícia. Eu juro que eu queria estar fazendo vídeos sobre fofocas e entretenimento. Mentira. Acho legal, mas não é minha pegada. Mas é uma semana de muita continuidade do que estamos vivendo e bastante tensão agora nos próximos 3, 4 dias. A gente vai ver algum tipo de tensão, principalmente nesse nível político que a gente está vendo. Não vou nem tomar lado, porque o meu conselho para vocês é o seguinte: não discutam, não briguem. Se a pessoa, tem um pessoal querendo sair, eu sou totalmente a favor de ficar em casa. A gente vai ver uma coisa bem intensa acontecer aqui no Brasil, porque não aconteceria se está acontecendo em todos os países. Mas se tem pessoas que estão pensando que elas querem sair na rua, que elas querem gritar, que elas estão revoltadas, que elas querem voltar ao trabalho, talvez elas ainda não tenham a compreensão suficiente do que está acontecendo e talvez mesmo o espírito ainda não está pronto para lidar com a coisa humanitária, em pensar no outro. Então, todo mundo tem um momento de aprender a ser solidário. Quem sabe aí numa vida, outra vida, a gente também não foi esse tipo de pessoa que acaba olhando mais só realmente o material e não tem nem a capacidade de olhar o interesse alheio, né? O famoso egoísmo. E não tem que julgar, sabe? Eu acho que cada um é responsável por si e a gente não tem como mudar os outros. Então, fiquem em paz, façam a sua parte, não briguem com os coleguinhas que estão pensando diferente e não sigam pessoas, qualquer uma, até não me sigam, se você achar que você gosta de mim. Siga com poder crítico e analítico, observe o que eu falo e analise intelectualmente. Não siga ninguém porque você gosta daquela pessoa. Analise o que cada um fala, porque isso é fanatismo e isso é a gente ser cego. A gente tem que ter o poder crítico. Então, discorde, concorde, analise tudo que é falado por aí e principalmente a ciência. A ciência é muito importante, sim, e isso daqui é astrologia, mas é também um tipo de ciência. Enfim, vejo vocês no próximo Clima Astrológico. Passem uma boa semana.